Hoje nós estamos aqui na semana 16, que vai de 24 a 28 de agosto. Vamos trabalhar o capítulo 15, o conteúdo, os povos da América, e, portanto, estamos iniciando aqui a aula 1. Primeiro, uma observação. Quando nós falamos povos da América, nós estamos fazendo aqui uma referência aos primitivos habitantes do nosso continente. Os primitivos habitantes que aqui já viviam há pelo menos 10 mil anos antes de Cristo. Os europeus, quando aqui chegaram em 1492, representados pela figura de Colombo, a serviço da Espanha, momento importante da expansão marítima comercial europeia. Essa população aqui, os primitivos habitantes, os povos da América, eram cerca de 100 milhões de habitantes. Esses povos também podem ser chamados assim, povos pré-colombianos. O porquê dessa expressão pré-colombianos, quer dizer, antes de Colombo, antes do ano de 1492. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje. O primeiro detalhe que nós vamos abordar aqui nesse momento refere-se à diversidade cultural. Para nós entendermos esse item, diversidade cultural, é importante nós lembrarmos que os habitantes daqui da América, os primitivos habitantes, os povos pré-colombianos, esses estavam divididos em 3 estágios culturais. E vocês vão entender facilmente, porque é assunto que nós já trabalhamos, inclusive no ano passado. Primeiro estágio, povos que viviam na condição cultural lá do período do Paleolítico, primeiro grande período da pré-história. Esses dependiam basicamente para a sua sobrevivência da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. O segundo estágio cultural é o estágio do Neolítico, ou seja, quando o homem já era sedentário, já estava organizado socialmente falando, ou seja, já vivia em comunidade, cultivava os seus próprios alimentos e criava uma série de espécies animais. E o terceiro estágio cultural, sem dúvidas dos mais importantes aqui, que nós vamos inclusive abordar, é o estágio civilizatório. E para você logo entender esse estágio civilizatório, vamos aqui fazer uma indicação desse mapa. Esses povos encaixam-se nessa classificação cultural, civilizados. Aqui, ao norte, hoje da América do Norte, onde estou apontando o Império Azteca. Aqui na América Central, sobretudo onde hoje nós temos os países
com os nomes, né, Guatemala e Honduras, o Império Maia, e aqui nesta porção oeste da América do Sul, o Império Inca, região dos Andes, região das Cordilheiras dos Andes, aqui ó, próximo do Brasil, vizinho, inclusive alguns países dessa região fazem fronteira com o Brasil, é o caso do Peru. Diversidade cultural significa dizer então que povos aqui viviam no estágio do Paleolítico, no estágio cultural do Neolítico e um outro grupo no estágio cultural civilizatório. Os europeus, quando aqui chegaram, é importante essa observação, eles vieram alimentados com o desejo de posse, ou seja, o grande objetivo era fincar as suas bandeiras, era garantir a posse e, com isso, dominar essas terras. Tirar daqui o máximo possível de riquezas. Por que eu estou fazendo essa observação, esse comentário? Para que você compreenda que a beleza cultural dos povos que aqui viviam, essa beleza cultural, essa riqueza cultural, essa não foi minimamente respeitada, valorizada, considerada pelos europeus. Até porque acabei de dizer que o desejo maior era de posse, o desejo maior era extrair daqui as riquezas em todos os campos, ok? Os astecas que apontei ainda há pouco no mapa, os astecas, aqui apenas algumas considerações sobre cada um deles, astecas, maias, incas, né? Os astecas formaram um grande império. Isso tudo, claro, antes da chegada dos europeus, antes do ano de 1492. Os astecas, para que tivessem formado o império, eles precisaram conquistar inúmeros povos da região, essa região em que vimos ainda há pouco no mapa, norte, hoje, da América do Norte, em grande parte região onde hoje nós encontramos o país que se chama México. México, país que todos nós conhecemos, pelo menos pelo nome. Os astecas, na condição de conquistadores, eles impuseram a escravidão, por exemplo. A escravidão não é uma novidade aqui na América trazida pelos europeus. Não, os astecas já se utilizavam da mão de obra escrava que vinha principalmente de duas condições, da condição de prisioneiro de guerra e de dívida, por dívida. Os maias que se organizaram e que brilharam na América Central, os maias, quando da chegada dos europeus aqui, eles já enfrentavam um período de forte decadência. Praticamente, eles já haviam sido extintos enquanto cidades-estados, enquanto povo, ou melhor, povo organizado, povos organizados. Os maias que nos deixaram uma riqueza cultural, um legado cultural dos mais importantes quando tratamos dessas civilizações. Haja visto, por exemplo, as suas pirâmides, os seus templos, os seus centros de estudos astronômicos. Os incas, aqui na América do Sul, na região dos Andes, que também construíram um belíssimo império, um grande império. Segundo, principalmente a arqueologia, os incas tiveram cerca de 40 milhões de pessoas que viviam ligados
a esse império, ligados a essa história inca. Uma questão importante: se todas estas três civilizações aqui do nosso continente foram brilhantes em todos os campos, da arquitetura, à agricultura, da medicina, à pecuária, das pesquisas ligadas à astronomia, resultado disso, por exemplo, desses estudos, por exemplo, o calendário asteca, o calendário maia, que por sinal se assemelham ao nosso calendário, o calendário que utilizamos, o calendário do Ocidente, o calendário cristão. Por exemplo, o calendário maia já tinha 365 dias o ano. Então isso é bastante interessante. E aqui uma observação: quando se aponta o calendário, não é tão somente uma questão de definir, olha, o ano tem que ter 365 dias, não. Isso é fruto de estudos, inclusive estudos matemáticos, cálculos matemáticos, observação de astros, compreender as fases, por exemplo, que hoje nós compreendemos bem cientificamente, movimento de rotação, movimento de translação, compreendemos bem que as ciências nos colocam a questão das fases da Lua, das interferências, né? Por exemplo, da Lua em relação à maré, enfim, e ambos eram estudiosos desse campo astronômico. Uma questão importante, antes de nós falarmos aqui dos índios do Brasil, que já vai ser o nosso bate-papo da aula 2. Primeiro, astecas, maias e incas, como eu disse por 2 vezes, vou repetir pela terceira, foram 3 civilizações geniais, reuniram em torno de si milhões de pessoas aqui na América. Tudo isso, repito, antes da chegada dos europeus. Por que eles não foram capazes, então, de barrar a chegada, o avanço dos europeus aqui? Por que eles não foram capazes de expulsar daqui, por exemplo, os espanhóis? Vamos falar diretamente, espanhóis. Resposta: primeiro, importante citar, astecas, maias e incas resistiram, sobretudo astecas e incas resistiram, lutaram contra a presença espanhola, alimentada pelo desejo de dominação, de escravização, mas não foram capazes de derrotar os espanhóis, porque os espanhóis tinham nada mais, nada menos que armas de fogo, como, por exemplo, canhões. Diante de um canhão, o que um arco, o que uma flecha, o que um pedaço de madeira, ou mesmo, né, o índio se lançar sobre o espanhol? Claro que diante do canhão e das armas de fogo como um todo, eu posso dizer para vocês que a vantagem, de maneira incalculável, levaram os espanhóis. Portanto, eu digo aqui para vocês, os povos indígenas nunca aceitaram de braços cruzados o europeu, esse desejo de dominação, de exploração, de escravização, posse das suas terras, de sua cultura. Mas diante da força militar dos europeus, eu posso dizer que a vantagem era, sem dúvidas, favorável, como foi favorável aos europeus. Só para ilustrar o que eu estou falando,
Francisco Pizarro, que conquistou o Império Inca, acredite, ele tinha um grupo militar, nada mais, nada menos que de 168 homens. 168 homens venceram os incas. Claro, eles não se utilizaram só das armas de fogo. Aqui um componente importante para ressaltar também essa ideia da vantagem do europeu, da vantagem dos espanhóis, da vantagem dos portugueses, dos ingleses, dos franceses, dos holandeses, que também dominaram aqui as terras da América. Tanto no caso asteca como inca, os espanhóis souberam trazer para o seu lado alguns grupos indígenas, alguns grupos dos primitivos habitantes, que eram inimigos dos astecas, que eram inimigos dos incas, e que foram trazidos como aliados, foram convencidos pelos espanhóis e se tornaram aliados, e que também lutaram contra, eu vou usar aqui o termo irmãos, lutaram contra os seus próprios irmãos de sangue, de história e de cultura.